Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a física, as leis que regem os fenômenos naturais, simuladores, experimentos e resolução de exercícios. Este canal lacrou a física. É o seu canal. Cinemática. Movimento retilíneo uniformemente variado. MRUV. Simplesmente conhecido desta forma. Perceba que aqui, nessas esferas, é a mesma esfera, só que em momentos diferentes. Após um segundo, ele percorreu esta distância. Passou um segundo, perceba que a distância aumentou. Passou outro segundo, a distância aumentou mais ainda. Isto é um movimento variado. A cada segundo percorre uma distância diferente. Para ele ser uniformemente variado, tem que existir algo que seja uniforme, algo que permaneça constante. Mas antes vamos ver um pensamento de Albert Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Eu gosto muito deste pensamento porque descreve um período de minha vida que aconteceu exatamente desta forma. Eu precisava aprender algo, lutei, tentei, me esforcei bastante para aprender, mas não conseguia entender nada, não conseguia desenvolver. Depois que eu fui descansar, dormir, em sonho, eu consegui resolver todo aquele problema. Então, encaixa perfeitamente com esse pensamento de Albert Einstein. Movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver, então, qual é a definição, como identificar que esse movimento é um movimento retilíneo, que ele é uniforme e, ao mesmo tempo, variado. O que varia? Movimento acelerado. Então, a aceleração, ela precisa ser constante. Então ela vai produzir uma mudança, uma variação de velocidade. E o móvel sofrendo essa aceleração à medida que o tempo passa. Então a gente percebe aqui, ó, de 10 alterou a velocidade para 30, de 30 alterou para 50. Mas de 10 para 30, veja que a variação foi de 20. De 30 para 50, a variação também da velocidade foi de 20. Então quem está variando? A velocidade. O que está provocando essa variação da velocidade? A aceleração. E para ser um movimento retilíneo, quer dizer que a trajetória tem que ser em linha reta. Mas se essa variação de velocidade for sempre igual, em intervalos de tempos iguais, então dizemos que este é um movimento uniformemente variado. Também chamado de movimento uniformemente acelerado, ou seja, que tem aceleração constante e diferente de zero. Em particular, se a trajetória for uma linha reta e o movimento com as características acima, é conhecido como MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, em cada segundo, o aumento da velocidade é de 20 metros por segundo. Então, se a gente pegar aqui o 30 e subtrair de 10, 30 menos 10, a gente vai ver que essa variação, nesse primeiro trecho aqui, é de 20. Agora, esse segundo trecho aqui, olha, a variação é 50 menos 30, que também resulta 20. Então, a gente percebe que a aceleração, né, é constante porque está tendo uma variação de velocidade constante. A fórmula para calcular a aceleração, você pega essa variação de velocidade e divide pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Então a aceleração ela pode ser positiva quando a velocidade aumenta. Agora, quando você está frenando, né, freando, parando o carro, então ela é uma aceleração negativa, quando a velocidade reduz, diminui. Determinar a aceleração do móvel significa, portanto, saber quantos metros está percorrendo a cada segundo, então metros por segundo. Ou centímetros, quantos centímetros percorreu a cada segundo. A velocidade aumenta ou diminui em cada segundo. Ou, se nós utilizarmos unidades maiores, quilômetros por hora,
a velocidade varia a cada hora. Unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades de Aceleração. Como nós vimos ali na fórmula, a aceleração é pegar a velocidade e dividir pelo tempo. A unidade de velocidade é metros por segundo, no padrão do Sistema Internacional, SI, e o tempo é em segundo. Então, organizando isto, é como se esse segundo também pudesse formar uma fração, que está aqui demonstrado. E para resolver uma fração divididos por outra fração, você repete a primeira e inverte, multiplica pela inversa da segunda. Então, m vezes 1 dá m e s vezes s ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade do Sistema Internacional. A variação de velocidade. Pega a velocidade final e subtrai da velocidade inicial. E a variação do tempo? Pega o tempo final e subtrai do tempo inicial. Então, estas são as variações que vão na fórmula aqui, ó. Então, velocidade final menos inicial, e o tempo final menos tempo inicial. Então, o movimento pode ser acelerado, como nós vimos, quando a velocidade aumenta, ou retardado, quando a velocidade diminui. A unidade de aceleração, como vimos lá em cima, metros por segundo ao quadrado. A letra A da fórmula significa aceleração, que vai ser medido por metros por segundo ao quadrado. O ΔV é a variação de velocidade, que é metros por segundo. E o ΔT, variação do tempo, vai ser medido em segundos. Vamos resolver aqui um exercício, um probleminha. Um móvel em trajetória retilínea, no mesmo sentido da trajetória, varia sua velocidade de 7 metros por segundo, então velocidade inicial, para 22 metros por segundo, velocidade final, em 3 segundos, intervalo de tempo. Determine sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Então, vou calcular essa variação e vou dividir por 3. Variação de velocidade, 22 menos 7, divididos por 3. 15 divididos por 3, 5. Então, aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Observação. Se o móvel partir do repouso, quer dizer que essa velocidade aqui inicial será zero. Uma curiosidade. Com que velocidade cai um paraquedista? Ao saltar de um avião, o paraquedista cai com movimento acelerado. No planeta Terra, a gravidade provoca aceleração. Então, a gravidade do planeta Terra, em média, é 9,8 metros por segundo quadrado. Pois seu peso, que é massa vezes gravidade, é maior que a resistência do ar. Então, inicialmente, você vai cair com esta aceleração. Mas ninguém quer se esborrachar no chão. Então, vai chegar um momento que você vai abrir os paraquedas. Quando o paraquedas se abre, maior área provoca menor densidade, a resistência do ar faz a velocidade diminuir, até que, num certo momento, a resistência do ar e o peso do paraquedista se tornam iguais, e este continua a descer com velocidade constante, chegando suavemente ao solo. Então, chega um momento que nós vamos perceber que não vai ser um movimento acelerado, né, mas com velocidade constante, então, é o que nós estudamos no movimento uniforme, né, no vídeo anterior. Movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos reforçar esse tema. Temos um movimento acelerado, quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Isto é, veja, velocidade maior que zero, quer dizer, velocidade é positiva, aceleração maior que zero, também é positivo. Então, se eu multiplicar aqui velocidade vezes A, valores positivos, vamos obter um resultado maior do que zero, quer dizer, um valor positivo. Agora, se a velocidade é negativa, a velocidade é menor que zero, a aceleração também é negativa, a aceleração é menor que zero. Então, aqui eu tenho um valor negativo e aqui um valor negativo. Na regra, o produto de valores com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, qualquer valor negativo aqui, que multiplique qualquer valor negativo aqui, aqui será um valor maior do que zero, será um valor positivo. Então, quando isto ocorre,
movimento acelerado. Então, a velocidade e a aceleração precisam ter o mesmo sinal. Ou ambos são positivos, ou ambos são negativos. Se isso acontecer, teremos um movimento acelerado. Agora, para termos um movimento retardado, é quando a velocidade e a aceleração possuem sinais contrários. Isto é, um é positivo e o outro é negativo. Exemplo aqui, velocidade maior que zero e aceleração menor que zero. Quer dizer, velocidade positiva, aceleração negativa. Ou ao contrário, velocidade negativa menor que zero e aceleração maior que zero. Quer dizer, aceleração positiva. Quando os sinais são diferentes, nesta multiplicação, teremos um valor negativo, quer dizer, menor do que zero. Velocidade em função do tempo. Então, quando esse intervalo de tempo for infinitamente pequeno, então tendendo a zero, tem-se a aceleração instantânea do móvel. Então, ao invés de ter ΔT, variação do tempo, eu só teria a letra T aqui. Um único tempo, que é aquele instante específico. Então, isolando-se o ΔV, quer dizer, deixar isso aqui sozinho, significa eu pegar esse tempo que está dividindo e passar ele multiplicando a aceleração. Então, vai ficar ΔV isolado, aceleração vezes o ΔT. Bom, o que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Variação de velocidade final menos velocidade inicial. Então, se eu pegar esses valores e substituir aqui, teremos velocidade final menos velocidade inicial, aceleração nesse tempo. Pegar esse aqui que está subtraindo, passar para o lado de lá. Você que está subtraindo, ele passa somando, adicionando. Então, ele vai somar esses dois valores. Conclusão, deixando esse camarada aqui isolado. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Entretanto, se considerarmos o tempo inicial igual a zero, teremos a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, que descreve a velocidade em função do tempo. Está aqui, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Um outro probleminha aqui para resolvermos com esta função que acabamos de encontrar aqui. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O móvel percorre uma reta, em um determinado sentido, com aceleração constante. No instante zero, a sua velocidade é 2. Então, essa é a velocidade inicial. No instante 12 segundos, a sua velocidade é 14 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade final. Bom, com estes valores, eu posso descobrir a aceleração. Eu tenho uma variação aqui de velocidades e um intervalo de tempo. O tipo de movimento que estamos observando aqui, como ele disse que percorre uma reta, movimento retilíneo. Aceleração constante, então movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração. Bom, como eu falei, só subtrair esses dois valores e dividir pelo tempo. A função da velocidade em relação ao tempo. Bom, se eu sei o valor da aceleração e sei a velocidade inicial, eu consigo construir facilmente a função. A velocidade no instante 8 segundos. Então, eu vou pegar a função da letra C e vou substituir no tempo 8 segundos e resolver. O instante em que a velocidade é 14 metros por segundo. Eu vou novamente pegar a função lá da letra C, só que agora na velocidade final vou substituir o 14, que está aqui, e vamos descobrir o instante, né, que isso vai ocorrer. Está meio interessante, né? 14 aqui, o tempo aqui, vamos observar isso. Então, letra A, nós vimos o tipo de movimento, como a trajetória é retilínea e a aceleração é constante, conclui-se que o movimento retilíneo é uniformemente variado. A aceleração, como nós vimos, basta subtrair esses dois e dividir por este. Então, 14 menos 2, divididos por 12, 12 por 12, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. No próximo, construir a função da velocidade em relação ao tempo.
Bom, velocidade inicial, como nós vimos, 2 metros por segundo. A aceleração, vimos no item anterior, é 1 metro por segundo ao quadrado. Com estes dois, substituindo aqui, olha, na função horária da velocidade, o 2 vem aqui na velocidade inicial e o 1 vem aqui na aceleração. Teremos então V igual a 2 mais 1t. 1t, posso pôr simplesmente t. Então, velocidade igual a 2 mais t. Letra D, velocidade no instante 8 segundos. Então, vou pegar esta função que nós tínhamos encontrado aqui, V igual a 2 mais t, e vamos colocar no lugar da letra T o 8. Então, V igual a 2 mais 8. 2 mais 8, velocidade 10 metros por segundo, após 8 segundos. Agora a letra D é o instante em que a velocidade é 14. Uma certa coincidência aqui, né? Então, velocidade igual a 2 mais t, que é a função que nós encontramos lá na letra C. O 14 vem aqui no V. Esse 2 que está somando, eu passo para o outro lado junto com o 14. Então, se está somando, passa subtraindo. 14 menos 2 igual a t. Então, o tempo 12 segundos. Olha, exatamente o que o problema já nos apresentava. Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Se nós utilizarmos esta função que estávamos utilizando, da velocidade, vamos ver como é que fica o gráfico. Fica uma linha reta, porque é uma função afim. Logo, temos aqui a velocidade inicial, temos a velocidade final em um certo instante, e essa diferença de velocidade inicial com velocidade final, temos a variação de velocidade. E aqui o intervalo de tempo. A mesma coisa, só que agora a aceleração negativa. Então, veja que é decrescente. Se a aceleração é positiva, ela é crescente, sobe. Então, um gráfico crescente. Gráfico decrescente, quando a aceleração for negativa. Então, a velocidade inicial é maior do que a velocidade final, porque vai reduzindo a velocidade. E aqui eu tenho um intervalo de velocidade, que será um valor negativo, porque ele reduziu a velocidade. Aqui eu terei uma variação positiva, porque está aumentando a velocidade. Posição em função do tempo. Vamos ver como é que é esse gráfico. Vamos partir da ideia anterior, que era o gráfico da velocidade em função do tempo. Vendo essa área aqui, então esta área me apresenta, se eu calcular essa área, o deslocamento, a distância que foi percorrida. Então, o deslocamento será dado pela área sobre a reta da velocidade, ou seja, a área do trapézio. Então, esta é a fórmula para calcular a área do trapézio, mas quem vai ser o A, quem vai ser o B, o outro B, a altura? Bom, eu vou ter que olhar nesse trapézio, perceber que aqui eu tenho a base maior, aqui eu tenho a base menor, e aqui eu tenho a altura. Então já facilita, né? Então a base maior é o V, base menor é a velocidade inicial, a altura é a variação do tempo, e quem vai ser o A? A área, o deslocamento. Então a área é o deslocamento, é a distância, B, como nós já vimos, H e o tempo. Então, a fórmula, substituindo as letras que aqui estão da física, né, que significam grandezas, significa grandeza velocidade, a grandeza tempo, a grandeza velocidade inicial, essa área está significando aqui o deslocamento. Então, ao substituir as letras da fórmula e agora resolvendo isso, sabendo que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração menos tempo, e que deslocamento, esse deslocamento é posição menos posição inicial, nós vamos ter uma certa conclusão ao fazer mais algumas substituições. E a conclusão é que a fórmula vai ficar desta forma. Posição final é igual a posição inicial mais
velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração, que multiplica o tempo ao quadrado. Então perceba que a aceleração não está elevada ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é o tempo. Posição e função do tempo. Então, partindo da fórmula que nós encontramos, se a aceleração ela for positiva, este gráfico ficará com concavidade, que é uma parábola, concavidade voltada para cima. Então, isso quando a aceleração é positiva. Agora, se a aceleração é negativa, também será uma parábola, mas com a concavidade voltada para baixo. Perceba que isso aqui é uma equação de segundo grau. Tem um termo aqui elevado ao quadrado. Uma função quadrática. Vamos ver um exercício. Um ponto material descreve movimento retilíneo uniformemente variado. No instante zero, ele está a 10 metros à direita, é um valor positivo. Se fosse à esquerda, seria um valor negativo. Da origem das posições, com velocidade inicial de 5 metros por segundo e aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, no mesmo sentido do eixo, quer dizer, tudo positivo. Então, determine a função da posição em relação ao tempo no sistema internacional, a posição no instante 2 segundos, o instante em que a posição será 85 metros. O gráfico da função horária da posição. Bom, a letra A eu posso resolver aqui. B, C e D eu vou precisar de novas telas aqui, que cada um vai exigir um pouco mais de informação. Lendo o texto, eu descubro a posição inicial, descubro a velocidade inicial, qual é o valor da aceleração. Se a aceleração é 4, a metade da aceleração vai ser 2. Então, esta função, substituindo estes valores, o 10 aqui, o 5 aqui, no lugar da meia aceleração, que é essa parte A sobre 2 aqui, colocar o 2, daí vai ficar desta maneira. 10, 5 e o 2. E assim está a função da posição da relação ao tempo está construída. Letra B, a posição no instante 2 segundos. Eu vou pegar esta função e onde tiver a letra T, aqui e aqui, vou substituir os 2 segundos. Então está aqui, então aqui eu vou virar 2, aqui 2. Pronto. 5 vezes T, 5 vezes 2. T ao quadrado, quer dizer, 2 ao quadrado. Então perceba que esse tempo 2, ele é replicado em ambos, onde tem a letra T. Primeiro eu faço isso aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isto aqui significa 8. 5 vezes 2, 10. Então, aqui significa 10. Então, 10 mais 10 mais 8. 10, 10, 20. 20 mais 8, 28 metros. Essa é a posição após 2 segundos. Letra C. O instante que a posição será 85 metros. Então, vou pegar novamente a função que nós encontramos lá na letra A. E aqui, olha, no lugar da letra S, eu vou pôr o 85. Meu objetivo agora é descobrir um instante, quer dizer, o tempo. Eu não sei esse valor aqui. E como é uma função quadrática, só com Bhaskara para resolver isso. Então, no lugar do S, coloco 85. Eu vou passar o 85 para cá, para ficar igual a zero aqui, 85 vir do lado do 10. Então, estava lá positivo, veio subtraindo aqui. Ó. 10 menos 85, menos 75. Esta é a função quadrática que eu terei que resolver com Bhaskara. Bom, lembra que nós temos que no Bhaskara o termo que está x ao quadrado lá é o A, o que está somente x é o B, e o termo independente, sozinho, é o C. Então, aqui para mim vai ser o A, o B e o C. Então, A vale 2, o B é 5 e o C menos 75. Então, usando Bhaskara, que eu posso calcular o delta separadamente, que é B ao quadrado, quer dizer, 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4, que multiplica 2, que me dá 8, que multiplica a letra C, que é menos 75. Então, 8 vezes menos 75. Vai dar positivo, né? Menos com menos dá mais.
E depois disso, depois de calculado o delta, o resultado eu vou colocar aqui, propriamente dito, na Bhaskara. Então, 5 ao quadrado, 25, e vai dar 600, né? Que menos que menos que mais, 8 vezes 75, 600. 625 é a soma, é o delta. Vamos prosseguir agora calculando o Bhaskara. Então, só para lembrar, partimos desta função, achamos que era o A, o B e o C, calculamos o delta, que deu 625, e agora nosso objetivo é calcular o tempo propriamente dito, utilizando Bhaskara. Então, no lugar do B, eu coloco 5, no lugar do delta, eu coloco 625, e 2 vezes o A, que vale 2, então 2 vezes 2, 4. E raiz de 625 dá 25. Então, 25 divididos por 4, e o resultado eu vou ter que somar ou subtrair de menos 5. Então, 25 por 4 dá 6,25. Bom, se eu fizer pela soma, aqui, dá um valor positivo. Se eu fizesse aqui pela subtração, daria um valor negativo. Aqui daria 1,25 positivo. Se eu fizer aqui por baixo, daria 11,25, só que negativo. Tempo, relógio não anda para trás. Tempo na física sempre positivo. Não vai existir tempo negativo na física. Então eu só vou poder fazer o cálculo pela parte de cima. Esqueça a parte de baixo. Diferente da matemática, você tem x', x duas linhas, na física você não terá x', x duas linhas. Aqui você está procurando tempo, então tempo só positivo. Então só serve para nós o resultado positivo, será 1,25. Outro problema. Um ponto material descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. No instante zero ele está a 10 metros à direita, à origem e tal. É o mesmo problema, só que agora é o gráfico que ele quer da função horária da posição. Novamente temos a função. Para resolver esse gráfico, eu vou ter que atribuir valores para o tempo. Então, pensa se eu substituir zero no tempo, tanto aqui como aqui. No instante zero, ele vai zerar isto e vai zerar isto. Então, só vai restar 75. Então, no instante zero, a posição é menos 75. E se fosse 1? 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 5, 5. Então, 2 mais 5, 7. Então, fica menos 75, tira 7. Menos 68. E assim por diante. Eu coloco 2, 2, faço cálculo. 2, 3, 3, faço cálculo. E ao fazer isto, eu vou ter menos 68, menos 57, menos 42, menos 23 e 0. De posse de todos esses valores, esse par de valores, né? Tempo e posição, eu consigo fazer o gráfico. Então, eu vou ter um eixo que vai representar os tempos e vou ter um outro eixo na vertical que vai representar as posições. No instante zero, esse eixo aqui, olha, ele está exatamente no zero. No instante zero, a gente vê que começa no menos 75, é aqui. E no instante 5, a gente percebe que a posição tem que ser zero. Então, posição zero. Ele vai partir de menos 75, vai fazer essa curva, no instante 5 vai estar passando exatamente no eixo. Velocidade em função da posição. Então, conhecida a equação de Torricelli, ela é expressa a seguir. Bom, mas como que Torricelli, que era um discípulo de Galileu Galilei, chegou nesta equação? Tanto essas funções que nós temos visto agora foram organizados, estabelecidos pela observação de Galileu Galilei. E Torricelli, como era discípulo de Galileu Galilei, tinha esse conhecimento. E ele uniu esses dois conhecimentos e chegou nesta equação que leva o seu nome, equação de Torricelli. Então, só para rapidamente exemplificar as duas funções, função da velocidade, função da posição, ambas do movimento retilíneo uniformemente variado. Pensem que aqui eu posso isolar o tempo, por exemplo, aqui eu posso isolar o deslocamento. Ao fazer isto, eu teria
essas duas possibilidades, e onde tiver a letra T aqui, eu poderia substituir isto aqui e fazer o cálculo. Ao fazer o cálculo, eu vou chegar exatamente, vou chegar exatamente nesta função, nesta equação de Torricelli. Qual que é a grande vantagem desta equação? Se você observar esta, você tem que calcular o tempo, ou tem que marcar o tempo, cronometrar. Esta outra também se precisa cronometrar o tempo. Nesta não. Se eu souber a velocidade final, a velocidade inicial e a distância que percorreu, eu posso descobrir a aceleração, sem precisar ter medido o tempo. Então, algumas vantagens. Se eu souber qual é a aceleração que eu estou aplicando, qual é a velocidade inicial e a distância que eu percorri, eu posso descobrir velocidade. Então, tudo é possível sem a necessidade de marcar com o cronômetro o tempo. Essa é a grande vantagem da equação de Torricelli. Então, um exemplo aqui, para utilizar esta equação. O sistema de freios de um trem pode produzir uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, em trajetória retilínea. Estando o trem com velocidade de 36 km por hora, a que distância da estação os freios devem ser acionados? Bom, aqui tem metros por segundo ao quadrado, enquanto aqui tem quilômetros por hora. As unidades são diferentes. Então começa que nós temos que, primeiro de tudo, arrumar isso, deixar isso aqui no padrão do sistema internacional. Como que se faz isso? Pega o 36 km por hora, divide por 3,6. Ao fazer isso, obteremos que a velocidade é 10 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial, antes de aplicar o freio. Bom, mas se está freando, qual que é o valor da velocidade final? O objetivo não é parar? Se é para parar, a velocidade final é 0. Então eu tenho a velocidade inicial que é 10 e a velocidade final que é 0. Então esta aceleração de frenagem, então a aceleração é negativa, não é uma aceleração positiva. Então, utilizando a equação de Torricelli, esse 10 vem aqui, então vai ficar 10 ao quadrado, essa aceleração é o 5, só que será menos 5. Isto é que eu quero descobrir, a distância que ele vai percorrer até parar, e a velocidade final é 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 5, menos 10, que multiplica a distância. Então, está aqui desenvolvido esta equação. Esse menos 10, se eu passar para o lado de lá, é negativo aqui, está subtraindo, então vai passar somando. Vai ficar positivo do outro lado. Então, fica 10, ΔS igual a 100. Esse 10, se ele está multiplicando o deslocamento, ele vai passar dividindo. Pronto, está aqui, ó, 100 divididos por 10. Quanto que é 100 divididos por 10? É 10. Então, a distância é de 10 metros. E assim a gente percebe como se calcular utilizando a equação de Torricelli. Perceba que no texto, no momento algum, pergunta o tempo e não é fornecido o valor de tempo. Então é assim que eu identifico que eu tenho que utilizar a equação de Torricelli. Quando não pergunta sobre o tempo, não fornece tempo. Em todos os outros casos, se fornecer tempo ou perguntar sobre o tempo, eu terei que utilizar as equações anteriores. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.